Projeto facilita o aproveitamento de alimentos. Presidente uruguaio visita a futura sede de reciclagem de garrafas PET em Novo Hamburgo. Essas e outras informações você confere agora. Fique conosco, o Câmara Notícias está no ar. O aproveitamento de alimentos vai ser facilitado após a aprovação de projeto de autoria do presidente Nasson Luciano, aprovado na semana passada. A proposta estabelece que o programa de coleta, armazenamento e distribuição de alimentos deve ser implantado com a colaboração de entidades voltadas aos programas sociais da sociedade civil. O PL define como alimentos não consumidos aqueles produzidos por restaurantes e resultantes do excedente não consumido e não servidos à mesa. Também aqueles industrializados que estejam dentro do prazo de validade e das normas de higiene. O projeto permite ainda a doação de produtos in natura, desde que esteja em bom estado de conservação, e prevê a participação dos estabelecimentos comerciais ou através de seus sindicatos e associações. É um absurdo nós termos todos os dias toneladas e toneladas de alimentos sendo jogado fora, enquanto que muitas pessoas necessitam desse alimento, diariamente. A Associação dos Profissionais das Artes vai receber R$ 360 mil para subsidiar ações educacionais da Orquestra de Sopros de Novo Hamburgo. O projeto, aprovado em primeiro turno na semana passada, entrou na pauta de votações em regime de urgência na sessão de quarta-feira. De acordo com a legislação municipal, a entidade deve afixar placa na entrada principal de sua sede ou nos locais de atuação, contendo as seguintes informações: o valor do repasse financeiro anual, o objetivo do repasse, o número do convênio e da respectiva lei autorizativa, a origem do repasse, o responsável pela fiscalização e o número de telefone para acesso do público às demais informações ou denúncias de desvio de finalidade. Esses dados também terão de ser divulgados pela internet. O município vai receber R$ 388 mil da União para manutenção de escolas e aquisição de materiais. É o que prevê projeto do Executivo aprovado na semana passada. A proposta abre crédito adicional especial no orçamento de 2014. O repasse para Novo Hamburgo está previsto no Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. De acordo com a resolução, fazem jus aos recursos apenas os entes federados que comprovem mais de 90% de execução das obras de novos estabelecimentos de educação infantil pública financiados com recursos federais. O Conselho da Cidade de Novo Hamburgo, Concidade, passa a ter 25 integrantes, conforme o projeto de lei aprovado na semana passada. A proposta do Executivo altera o Plano Diretor Urbanístico Ambiental de Novo Hamburgo. O número de integrantes do Conselho passa de 21 para 25, sendo uma nova vaga destinada às entidades profissionais, uma vaga para os movimentos sociais e 2 para o poder público. O objetivo da mudança é adequar a legislação às resoluções da 5ª Conferência Nacional das Cidades. O mandato dos conselheiros coincide com a realização das conferências municipais. Entre as atribuições dos conselheiros estão propor, debater e aprovar diretrizes para a política de desenvolvimento urbano, promover a realização de estudos, pesquisas, cursos, debates e ações na área e sugerir eventos destinados a estimular a conscientização sobre os problemas urbanos. Alterada a lei que cria o Conselho Municipal de Assistência Social, institui o Fundo Municipal de Assistência Social, instituído pela Lei Complementar nº 3 de 96. A proposta do Executivo determina que o fundo deve ser vinculado diretamente ao secretário de Desenvolvimento Social e, atualmente, ele é gerido pelo Conselho. A proposta ainda acrescenta à lei dispositivos que tratam de especificações da gestão do fundo,
Por exemplo, ela determina que as contas e relatórios do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social devem ser submetidos à apreciação do Conselho. A seguir, presidente uruguaio visita Novo Hamburgo. Os gabinetes parlamentares estão abertos a todos os cidadãos. Você pode ser atendido pelos assessores ou pelos próprios vereadores. Dentre as funções dos gabinetes estão fiscalizar a administração municipal, elaborar projetos de lei, intermediar pleitos da comunidade junto à prefeitura e orientar os cidadãos na busca por seus direitos. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261, e o telefone é 3594-0500. Acompanhe o trabalho do seu vereador no site portal.câmaranh.rs.gov.br. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz. Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas, através do site câmaranh.rs.gov.br. O presidente uruguaio José Mujica visitou a futura sede da cadeia solidária binacional do PET aqui em Novo Hamburgo na última quarta-feira. O projeto tem o objetivo de reciclar garrafas PET e transformá-las em tecido e integra Rio Grande do Sul, Minas Gerais e o Uruguai. Acompanhado do governador Tarso Genro e do prefeito Luiz Lauermann, Mujica foi recebido por mais de 200 catadores. O governador destacou a importância da união entre os países na consolidação de projetos como o da cadeia solidária. Segundo o presidente do Copet Sinos, Clóvis Eduardo Aguiar, que é catador, a Central dos Catadores de Novo Hamburgo opera com mais de 450 trabalhadores de 12 cooperativas. Ele explicou que o projeto envolve somente cooperativas e é voltado à economia solidária e à valorização de pessoas. Mujica reafirmou a relação entre os países e a importância do Mercosul nos projetos de integração. Como falar com a Europa, com Estados Unidos, com China, como negociar si estamos divididos en un montón de repúblicas y llegamos tarde. Pero al mismo tiempo no nos puede conformar la existencia del motor solo capitalista. Necesitamos ir creando economía solidaria, economía de los pobres, economía de que los trabajadores puedan aprender a ser patrones de ellos mismos. A primeira etapa do processo acontece nas cidades gaúchas de Novo Hamburgo, Santa Cruz do Sul, Jaguarão, Passo Fundo e Canoas, onde as garrafas são coletadas, prensadas e transformadas em fibra de tecido. Posteriormente, a cooperativa uruguaia Copima vai transformar o material em fibra sintética, que será enviado para Minas Gerais, onde a Coopertêxtil processará a fibra em fio de tecido. Na última etapa, cooperativas de costureiras do Rio Grande do Sul recebem o tecido ecológico e confeccionam sacolas, calçados, camisetas e outros artigos. Estão envolvidos no projeto 9.000 trabalhadores diretos e 45.000 trabalhadores indiretos. Moção pela redução da jornada dos profissionais da enfermagem
foi aprovada na última segunda-feira. O texto de professores Surcó e enfermeiro Vilmar pede à Câmara dos Deputados que aprecie em regime de urgência o projeto de lei número 2.295 de 2000, que trata da jornada de trabalho desses profissionais. A proposta, de autoria do senador Lúcio Alcântara, determina que a jornada desses profissionais deve ser no máximo de 6 horas diárias e 30 horas semanais. Tanto o técnico, o auxiliar e o enfermeiro, a jornada de trabalho hoje ela é muito exaustiva. Hoje o que acontece? Hoje a gente às vezes fica 12 horas de dia, às vezes 24 horas direto, às vezes 36 horas assim. A gente sabe que há um déficit de profissionais hoje qualificados no estado. Vamos cuidar de quem cuida da gente. E define justamente isso. Muitas vezes, para estarem ali cuidando da saúde do cidadão, os médicos e os enfermeiros estão ali se dedicando muitas horas por dia, deixando de estar com a sua família, deixando de estar cuidando da sua própria saúde. Patrícia Beck parabenizou os colegas pela iniciativa, mas ressaltou que os enfermeiros do município clamam por uma equiparação salarial. Raul Cássio destacou a importância do trabalho dos enfermeiros e ele concorda que os enfermeiros de Novo Hamburgo precisam urgente de uma equiparação salarial, pois recebem muito abaixo do piso regional. A segunda prenda estadual, Laura Calegari de Oliveira, foi homenageada na sessão de quarta-feira por meio de requerimento de autoria do presidente da casa, Nasson Luciano. Essa homenagem, embora seja singela, Laura, é uma forma de reconhecimento desse poder legislativo, não só a tua pessoa, mas a entidade a qual tu faz parte, e nós sabemos o quanto os valores da sociedade tradicionalista gaúcha é importante na formação do caráter de bons cidadãos e de boas cidadãs. Laura nasceu em 1987 em São Luís Gonzaga. É advogada e veio para Novo Hamburgo em 2010. Ela integra a Sociedade Gaúcha de Lomba Grande. Sempre trabalhei pelo amor que tinha pela nossa cultura, pelo amor que tenho pela nossa história e pela certeza de que, atendendo à Carta de Princípios, essa que rege tão bem as nossas atividades dentro do movimento tradicionalista gaúcho, eu estaria dando o meu melhor. O presidente da Associação de Assistência em Oncopediatria, Valdir Marques de Souza, participou da sessão de quarta-feira para divulgar o Novembro Dourado. Ele explicou que o objetivo da campanha é incentivar o diagnóstico precoce. Nos últimos anos, o índice de cura no Brasil aumentou para 80%. Porém, diagnosticar o câncer infanto-juvenil precocemente continua sendo um grande desafio, pois os sintomas são facilmente confundidos com os de outras doenças dessa fase. A desinformação dos pais também é uma grande barreira para chegar ao diagnóstico correto. Na entidade são disponibilizados serviços psicológicos e pedagógicos, entre outros. Para saber mais informações, acesse amocriança.com.br. A seguir, confira as indicações e os pedidos de providências dos vereadores. Os gabinetes parlamentares estão abertos a todos os cidadãos. Você pode ser atendido pelos assessores ou pelos próprios vereadores. Dentre as funções dos gabinetes estão fiscalizar a administração municipal, elaborar projetos de lei, intermediar pleitos da comunidade junto à prefeitura e orientar os cidadãos na busca por seus direitos. A Câmara fica na Rua Almirante Barroso, 261, e o telefone é 3594-0500. Acompanhe o trabalho do seu vereador no site portal.câmaranh.rs.gov.br. Se a liberdade e a democracia não são termos equivalentes, certamente são complementares. Sem liberdade, a democracia é despotismo. A democracia sem a liberdade é uma ilusão. Otávio Paz.
Seja livre, participe da vida política de sua cidade, dê as suas sugestões, faça as suas críticas através do site câmaranh.rs.gov.br. Veja agora as sugestões encaminhadas pelos vereadores ao Executivo na última semana com a repórter Virgínia Machado. 79 indicações e pedidos de providências foram apresentados pelos vereadores na semana passada e agora serão encaminhados ao Executivo. Dentre eles estão de Ricardo Ritter, o ICA, que sugere a colocação de mais bancos na Praça do Imigrante, sinalização na Luxemburgo e recuperação da iluminação da Praça Centenário, além de operação tapa-buracos nas ruas Rincão, Pinto Bandeira e Caxias do Sul. O vereador ainda solicitou, com Gerson Petef, a permissão de uso de área a ser definida para o Clube do Fusca. O presidente da casa, Nácio Luciano, solicitou a colocação de lixeiras adicionais em paradas de ônibus e reparo no asfalto da Rua Júlio de Castilhos, além de colocação de britas na Leopoldo Guilherme Schneider. Também petista Gilberto Có, o Betinho, pede a implantação de luminárias públicas em toda a extensão da Rua Vista Alegre. Sérgio Ranich aponta que é preciso solucionar um problema de uma lâmpada acesa durante o dia na Rua General Daltro Filho, vistoriar passeio público da Itaí e recapear a Curitibanos, entre outras melhorias. Raul Cássio pede a colocação de uma lixeira na Rua Bandeirantes e troca de tampa de bueiro na Arlindo Pasqualini. Inspetor Luz solicita capina e limpeza nas ruas Aimoré, Graça Aranha e José Joaquim Rocha, além de asfaltamento da Rua Bagé e da Santa Sofia. Patrícia Beck apresentou uma lista extensa de reivindicações, como a limpeza do Arroio Pampa, intimação do proprietário de um terreno na Rua Campo Bom para que faça a retirada do lixo no local e a colocação de placas indicativas no viaduto Ayrton Senna. A parlamentar solicitou também policiamento efetivo na Praça da Juventude, principalmente nos finais de semana. Dentre as diversas solicitações de Jorge Tache estão a remoção de 2 árvores da Escola Municipal Padre Réus, desentupimento de esgoto na Rua Solidariedade e repintura de faixa de segurança na Avenida 1º de Março. Por fim, professor Surcó busca a operação tapa-buracos em diversas ruas, como a 5 de Abril, São Leopoldo, Odão Cavalcante e Presidente João Goulart, além de intimação do proprietário para que limpe e cerque um terreno situado na Joaquim Gonçalves. As indicações e pedidos de providência são uma forma dos vereadores de sugerir melhorias na cidade, pois, segundo a Constituição Federal, os legisladores não podem apresentar projetos que impliquem custos para o Executivo. Além disso, está entre as obrigações dos vereadores cobrar ações como a manutenção da iluminação pública e a pavimentação de ruas. Por estarem perto dos seus eleitores, sabem quais os problemas enfrentados pela população e podem atender às suas reivindicações. Para saber a lista completa dessas solicitações, acesse o site sapl.câmaranh.rs.gov.br. Obrigada e até o próximo Câmara Notícias. Na semana passada, começaram a tramitar na Casa 4 projetos de lei e um projeto de lei complementar. Projeto de Lei Complementar número 5 de 2014, da nova redação à Lei Complementar número 2221 de 2010, que dispõe sobre o transporte coletivo de passageiros no município de Novo Hamburgo e cria o Sistema Municipal de Transporte Público. Autor Luiz Fernando Farias. Projeto de Lei número 113 de 2010 dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público na execução do programa Alô Carnaval. Autor Executivo. Projeto de Lei número 114 de 2014 dispõe sobre a contratação de pessoal por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público na execução do Programa Assistencial Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Autor Executivo. Projeto de Lei número 115 de 2014 cria o Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Autor Executivo. Para saber mais informações sobre os projetos que estão tramitando na Casa, acesse sapl.câmaranh.rs.gov.br. Parte do expediente da sessão desta quarta, dia 17, será destinado a homenagear o aniversário de 30 anos da Liga Feminina de Combate ao Câncer.
O autor do requerimento é o vereador Raul Cássio. O Espaço da Arte e da Cultura da Câmara recebe a exposição Campo Adentro, um olhar sobre o campo e o homem do sul. A mostra, com fotos de Anabel D'Alessandro e Paulo Rodrigo, pode ser vista até o dia 26 de setembro. O espaço para exposições da Câmara pode ser usado para a mostra de diversas modalidades artísticas e culturais. Os interessados podem se inscrever na Secretaria da Casa, no 3º andar, ou pelo telefone 3594-0517. Para saber mais informações sobre o Legislativo Hamburguense, acesse portal.câmaranh.rs.gov.br ou acompanhe as notícias pelos demais canais de comunicação da Casa. O Câmara Notícias se encerra aqui. Obrigada pela sua audiência. Até mais.